Bom, pessoal, aqui no capítulo 3, Cidades e Impérios da Mesopotâmia, o texto vem dizer para nós que a região da Mesopotâmia era muito fértil, porque por ali passavam alguns rios e através desses rios era possível fazer o comércio fluvial, além de ser também uma região de forte desenvolvimento da agricultura. Bom, o texto está falando aqui um pouco que essa região da Mesopotâmia, por ser muito fértil, né, por desenvolver bem a agricultura e por ter essa facilidade de ter muitos rios e ocorrer o comércio fluvial, né, o comércio feito através de barcos e através dos rios que existiam naquela região, por ser uma região tão rica por esses aspectos, ela foi também uma região dominada, controlada por muitos povos diferentes. Povos diferentes se sucederam no domínio, no controle das cidades e dos impérios ali da região da Mesopotâmia. E é sobre isso que o texto vai falar, sobre os povos, os diferentes povos que controlaram, né, que governaram as cidades da Mesopotâmia. É sobre isso que o texto vai falar. Então eu vou ler um pedacinho para vocês aqui, ó. Há cerca de 4.200 anos, os acádios dominaram os sumérios e outros povos da região e formaram um império. As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob o comando de um rei. Então aqui nós estamos falando já do primeiro império, ó. Os sumérios foram dominados pelos povos acádios. Nós vamos ver mais à frente que ocorreram várias dominações de povos diferentes. Vamos em frente no nosso conteúdo. Olha só, Império Babilônico. Então vai falar aqui um pouco sobre o Império Babilônico. Tudo bem? Como eu disse antes, essa região da Mesopotâmia é muito rica. Então ela foi muito disputada. Vários povos queriam ter o controle daquela região. Então vou ler aqui para vocês, ó. Depois do domínio dos acádios, lembra que no slide anterior eu disse que os acádios conquistaram os sumérios. Então, acádios conquistaram os sumérios. Agora os acádios é que vão ser conquistados. A Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os amoritas, os caldeus, os elamitas, os assírios e os medos. Aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônicos. Então eu enumerei aqui, pessoal, todos os povos que controlaram essa região. Ó. Primeiro foram os sumérios, que foram conquistados pelos acádios. E aí, então os acádios foram conquistados pelos amoritas. Os amoritas conquistados pelos caldeus, os caldeus pelos elamitas, os elamitas pelos assírios, os assírios conquistados pelos medos, os medos conquistados pelos babilônicos e os babilônicos conquistados pelos persas. Então, pessoal, o que o texto está dizendo para nós é que todos esses povos que eu elenquei aqui do lado, e se vocês lerem no texto aqui, vocês vão ver, vão entender, vão perceber que todos esses povos se sucederam no controle da região da Mesopotâmia. Sempre um povo invadindo o outro, um povo conquistando o outro. E aí você pode pensar, imaginar que naquela região ocorreram muitas batalhas, dezenas de batalhas. Sempre uma batalha para conquistar um território entre um povo que estava invadindo e o povo que estava sendo invadido. Então é sobre isso que o texto está falando. Ó. Vou ler um pedacinho para vocês. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominaram a região. Então olha só, os persas dominaram essa região. Percebam que essa região foi trocando, né, de conquistador até chegar nos persas. E é sobre isso que o texto está falando.
Vamos em frente com o nosso estudo. Bom, aqui nessa parte vai falar um pouco sobre os intercâmbios culturais. Vamos tentar entender isso aí. Olha só. O texto está falando que nessa região da Mesopotâmia, a gente consegue distinguir dois povos aqui, mais assim, um pouco mais de nitidez. Os povos da região da Mesopotâmia e os povos da região do Egito, que viviam próximos. Então, essa região da Mesopotâmia era próxima dessa região do Egito. Entretanto, eles não falavam a mesma língua e não possuíam o mesmo sistema de escrita de crenças religiosas. Então, apesar de estarem próximos, os povos da Mesopotâmia falavam a sua língua, tinham seu sistema de crença e tinham a sua escrita, e os povos do Egito tinham a sua escrita, que era diferente, seu sistema religioso, que era diferente, e a sua língua, que também era diferente. Tudo bem? É um pouco sobre isso que está tratando nesse pedaço do texto. Olha só, uma cultura em comum. Então está dizendo assim no texto, que na Mesopotâmia existiram dois grandes grupos linguísticos, ou seja, duas matrizes de língua, ligadas ao sumério e ao acádio. Então, eu separei aqui para vocês os sumérios e os acádios. Pense o seguinte, são duas matrizes principais de língua. E aí, dessa língua do acádio, o texto está dizendo que derivou o hebraico, o aramaico e o árabe. Então vamos dizer que aqui é o nascimento da língua. E com o passar do tempo, essa língua foi se modificando, foi sofrendo transformações, e dessa língua do acádio surgiu o hebraico, o aramaico e o árabe. Considerando também aqui que o texto diz que o acádio era a língua adotada pelos babilônicos e pelos assírios. Tudo bem? E eram consideradas línguas semitas. Vou ler um pedacinho para vocês. Os conjuntos de variações linguísticas ligadas a uma comunidade específica são chamadas dialetos. Então lembra que eu falei no slide anterior, ou nos slides anteriores, que na região da Mesopotâmia era muito fértil e muito disputada? Diversos povos diferentes viveram naquele local em diferentes épocas. Olha só o que acontece. A mistura de muitos povos que dominaram a mesma região fez surgir dialetos entre as línguas. Então imagine o seguinte, tem uma língua que é falada ali por um povo, e aí vem um outro povo, invade aquela região, traz a sua própria língua. Só que a sua própria língua acaba se misturando com a língua que já existia no local e forma uma terceira língua, um dialeto. E é sobre isso que o livro está falando, que as diferentes línguas se misturaram e se transformaram em línguas parecidas, que o texto chama de dialetos. Com o passar do tempo, muitos dialetos se transformaram em outras línguas. O hebraico, o aramaico e o árabe são línguas derivadas do acádio. Então, lembra que eu falei para vocês no slide anterior que os acádios foram dominados, vamos relembrar aqui, Os acádios foram dominados pelos amoritas. Lembram-se disso? Pois bem, os amoritas trouxeram a sua própria língua, mas a língua dos amoritas se misturou com a língua dos acádios, formando novas línguas. É sobre isso que o texto está tratando nesse ponto.